Aleluia. Exaltado é o Senhor. Amém. Querido, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui em mais uma live. Confesso para você que eu não vejo a hora de tudo voltar ao normal, tudo caminhar novamente ao normal, para estarmos juntos na casa de Deus, onde é bem mais fácil, bem mais tranquilo estar em comunhão com nossos irmãos. Confesso para você que estou com muita saudade e que ficar sentado na frente de uma câmera só falando, não tem tanta graça do que estarmos juntos. Amém? O que eu queria falar para você: compartilhe esta live, compartilhe nos grupos de WhatsApp, compartilhe no Facebook, avise seus amigos, avise sua família. Porque, querido, nós estamos vivendo num tempo onde eu tenho certeza que a partir do momento que você abrir o seu coração, a partir do momento que você fundamentar aquilo que Deus tem para a sua vida, a partir do momento que você fundamentar princípios e valores do Senhor, eu creio que desatará grandes coisas. Eu creio que é um tempo para a igreja onde nós viveremos coisas incríveis. Deus adora se manifestar em uma crise. Deus adora que os filhos se manifestem em crise. Amém? Se nós vemos na palavra de Deus, em todos os momentos de crise apenas os filhos se manifestavam. E eu creio que este é um tempo onde os filhos irão se manifestar. Não é uma pandemia, não é qualquer situação política ou que nós estamos vivendo que vai parar a igreja. Nada para os filhos de Deus, amém? Glória a Deus. Então compartilhe. Vamos fazer com que esta mensagem chegue a muitos ouvidos, chegue a muitas pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam voltar para a casa de Deus, pessoas que precisam ter um encontro com Jesus, pessoas que precisam lembrar quem são, pessoas que precisam de algo novo. Então compartilhe esta live em todas as suas redes sociais, em todas as plataformas possíveis, porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para manifestar hoje. Amém? Glória a Deus. Querido, algo que eu vou conversar com vocês, que nós vamos ser ministrados juntos hoje, é algo que nós estamos falando, estamos caminhando, mas é algo que vai romper a sua vida, é algo que vai romper o seu espírito, é algo que vai te trazer uma expansão naquilo que Deus tem para você, naquilo que a gente está estabelecendo como princípio. E o que eu queria falar para você é que Deus neste tempo está gerando filhos de honra. Eu não sei se tem alguém assistindo com você, se não tem ninguém, manda no WhatsApp ou manda para alguém, mas eu quero que você fale para alguém neste momento. Assim, Deus está gerando filhos de honra. Isso é algo muito incrível, e quando Deus ministrou isso pela manhã comigo, no momento em que eu estava no serviço, Deus ministrou isso e falou isso no meu coração, e algo muito forte veio queimando, que isso é muito forte, e é algo que a gente vai ser ministrado juntos, amém? Glória a Deus. Primeira coisa que você tem que entender é que em tudo isso é que honra e maturidade tem tudo a ver. A honra e a maturidade caminham juntas. Isso é algo muito interessante, porque se nós analisarmos honra e nós estudarmos sobre honra, honra tem muito a ver com maturidade. Sabe, o que eu quero trazer para você hoje é sobre níveis de obediência, níveis de maturidade te transformam e te geram filhos, te forjam como filhos de honra. Sabe, querido, o que eu vejo hoje na nossa juventude, o que eu vejo hoje na nossa geração é que muitas pessoas seguiram a Jesus ou foram caminhando no caminho do Evangelho, mas elas não foram se desenvolvendo, elas não foram se aprofundando em Jesus. E o que eu quero falar com você hoje
que nós precisamos ser forjados, nós precisamos nos permitir a ser gerados em Deus, a ser gerados como filhos de honra. Sabe, o que Deus falou comigo e trouxe ao meu coração foi a história de dois homens, Saul e Davi. E eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus aí na sua casa, em 1 Samuel 28, capítulo 28, versículo 3. Deixa eu fazer um resumo para você. Saul foi o primeiro rei de Israel. E ele tinha a bênção da primogenitura. Israel clamava por um rei e ele foi ungido rei. E ele tinha o profeta, que ele sempre que queria uma direção, ele ia lá e pedia para o profeta. Sempre que ele pedia um direcionamento, ele ia lá e pedia para o profeta. E Deus falava com o profeta e dava a palavra para Saul, o rei. E quando as coisas foram se passando e o tempo foi se passando e ele vamos dizer, se acostumou nesta rotina de precisar uma direção de Deus, ele ia para o profeta e o profeta dava. O profeta morreu. E a gente vai ler agora que ele, no seu ato de desespero, ele fez o seguinte, vamos lá? 1 Samuel capítulo 28, versículo 3. Agora Samuel estava morto. Toda Israel ficou de luto e o sepultaram em sua cidade em Ramá. Saul havia expulsado os adivinhos que consultavam futuros com os mortos com espíritos demoníacos. Os filisteus se reuniram e acamparam em Shunem. Enquanto isso, Saul reuniu toda Israel e acamparam em Gilboal. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ele tremeu. Isso lhe causou pânico no coração. Quando, porém, ele consultou ao Senhor, e o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por palavras, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que preveja o futuro, comunicando-se com os mortos. Eu quero consultar ela. Vamos ler até aí. Sabe, algo que Deus falou muito no meu coração é que no processo que nós entramos de maturidade, lembra que eu falei numa ministração que imaturidade não é pecado? O que eu falei para você é que imaturidade não é pecado, mas o permanecer na imaturidade é pecado. E isso que Deus trouxe, este problema que Deus foi revelando ao meu coração. Às vezes, muito de nós nos acostumamos a viver naquele nível em Deus. Nós nos acostumamos a viver naquele comodismo em Deus. Onde nós precisamos que alguém nos direcione, é mais fácil que alguém nos direcione do que Deus fale com a gente diretamente. Então, por isso que nós precisamos que alguém nos direcione. Então, eu estou passando por isso, então eu vou na igreja porque eu estou passando por isso, para que Deus me dê uma direção, para que o pastor ponha a mão na minha cabeça e ore por mim. E Deus veio e trouxe isso, que infelizmente nós estagnamos no processo de imaturidade. Sabe, o que veio na minha memória foi a seguinte reflexão, que a obediência era o início de um processo de maturidade. Escreve aí no seu caderno: a obediência é o início de um processo de maturidade. Sabe, quando você é criança, pelo menos quando eu era criança, a minha mãe estabelecia regras, estabelecia limites para que eu tivesse noção do que era certo, do que era o errado e do que eu podia fazer. Para que eu tivesse o direcionamento e o entendimento do que eu podia fazer. E sabe o que acontece? A partir do momento que eu fui crescendo, a partir do momento que eu fui amadurecendo, tendo entendimento do que estava acontecendo, eu fui começando a entender o que era a honra. Então eu não fazia mais porque eu tinha que obedecer. Eu fazia porque eu tinha entendimento do que estava acontecendo e por isso eu não cometia. E foi isso que Deus trouxe ao meu coração. Que filhos imaturos, eles necessitam estabelecer limites e regras para se manter nos princípios. E se nós analisarmos essa situação de Saul, foi o que aconteceu. Saul, ele precisava de um direcionamento do profeta. O profeta falava, ele fazia. O profeta falava, ele fazia. Ele nunca se aprofundou em Deus.
Então, quando ele não se aprofundava em Deus, ele só ia obedecendo regras, ele só ia obedecendo direções, porque o profeta falava, ele ia lá e fazia. Mas quando não tinha mais profeta, ele perdeu o seu destino. Deixa eu te falar uma coisa muito séria. Filhos imaturos, eles necessitam de pessoas que estabeleçam limites e regras para que eles continuem nos princípios de Deus. E quando eles perdem esta referência, eles viram pessoas sem destino, pessoas sem propósito. Isso é muito sério, cara, isso é muito sério, porque isto é um problema que nós temos vivido hoje. Hoje nós temos filhos que estão sendo gerados em regras, sendo gerados em leis, e eles não estão tendo suas intimidades, eles não estão tendo suas experiências com Deus. Mas daí você pergunta, mas daí isso é culpa de quem? Esse é culpa daquele que não tem a intenção de ir mais profundo em Jesus. A culpa é daquele que não tem a intenção de ir mais profundo em Jesus. Ou a culpa é daquele que não se preocupa em ensinar os filhos a ir mais profundo em Jesus. Deus está gerando, Deus está forjando filhos de honra. E filhos de honra são filhos maduros. Sabe, querido, filhos maduros, eles não fazem porque não podem. Eles não fazem porque eles não querem, porque eles entenderam que o valor da sua aliança é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa. É algo muito interessante, porque hoje nós vemos uma problemática de muitos jovens que eles só querem obedecer regras, ou muitos jovens que eles estão alienados em fazer o que mandam. Como assim, Misael? Vamos pegar um exemplo hoje. E sendo bem real para você, hoje o grande problema da juventude é o sexo antes do casamento. Primeiro que isso virou um tabu. Hoje as pessoas não falam mais disso, as pessoas têm vergonha de falar disso. Mas sexo antes do casamento é pecado. E isso a palavra fala como fornicação. É pecado e acabou. Os fornicadores não herdarão o reino dos céus. É o que a palavra fala. E o que acontece? Por muito tempo se foi gerado filhos sobre regras, e por muito tempo os filhos não tiveram a intenção de ir mais profundo em Jesus. Então o que acontecia? Não pode fazer sexo antes do casamento, porque é pecado. Mas por que não? É errado. Você vai para o inferno. Foi se plantando medo, foi se gerando medo, e foi se construindo filhos gerados em regras. Só que lembra que filhos que são gerados em regras, eles permanecem imaturos. Eles não amadurecem, eles permanecem imaturos. E daí, como Satanás ele é astuto, Satanás ele é um cara que ele é muito inteligente, ele é um ser muito inteligente, a própria palavra reconhece isso. O que ele ensinou e o que virou dilema e ditado no mundo, o que é proibido é muito melhor. O que é proibido é o que vale a pena fazer. O proibido tem um gosto melhor. E hoje nós temos muitos jovens com problemas de fornicação, porque não foi passado para eles o entendimento do porquê é pecado, não foi gerado neles uma vontade de se aprofundar em Deus, não foi gerado neles uma intenção de querer ir mais profundo em Jesus, para que eles pudessem se tornar filhos maduros. E o que tem acontecido na igreja? Filhos gerados sobre leis e regras. Lembra que você escreveu no seu caderno, a obediência é o princípio de um processo de maturidade. Misael, quer dizer que depois que eu sou maduro eu não preciso obedecer? Não é isso. É muito mais profundo que isso. É porque quando você é maduro, você entende que você não vai fazer aquilo porque aquilo vai afetar a sua aliança com Deus. Então já é uma questão de posicionamento e não de obrigação. Eu não faço porque eu não posso. Eu não faço porque eu não quero afetar a minha aliança com Deus. Filhos de honra são gerados no secreto. Anota aí no seu caderno. Filhos de honra são forjados no secreto. Lembra aquilo que a gente falou? Que feche a porta do seu quarto no secreto e fale com teu pai.
Querido, os filhos de honra são forjados no secreto. Sabe, algo muito interessante que Deus tem ministrado no meu coração. Semana passada nós falamos sobre ter confiança em Deus. E em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2 a 8, tem um versículo que ele fala: a confiança produz perseverança, e o resultado da perseverança são pessoas maduras, íntegros e faltosos de nada. E se nós formos lá um pouquinho atrás, em Mateus 6,33, ele fala: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha que interessante, olha que profundo. Quando você é um filho de honra, a primeira coisa, você é maduro. E quando você é maduro, você entende o que é buscar o reino de Deus. Você entende que buscar o reino de Deus é trazer a cultura do céu para estabelecer na terra. É esse que é buscar o reino de Deus. Eu preciso buscar os céus e estabelecer na terra. Buscar o reino de Deus, para filhos maduros. E a sua justiça. Para você estabelecer a justiça, você precisa ser íntegro. Íntegro de coração. E daí qual que é o restante do versículo? E as demais coisas vos serão acrescentadas. E em Tiago que diz: maduro, íntegros e faltosos de nada. Você não se preocupa porque você sabe que o que é necessidade Deus vai suprir, e o que é propósito Deus investe. Entenda uma coisa, filhos de honra, entenda uma coisa: Deus supre necessidade, Deus investe em propósitos. Mas para isso nós precisamos estar num processo de maturidade. Maturidade e honra caminham juntos. Eu pergunto para você, hoje você é um filho imaturo ou um filho maduro? Você é uma pessoa que se acomodou sobre regras que você precisa obedecer, porque se não tiver ninguém que te estabeleça regras, você sai pelo caminho errado, você desobedece ou você comete erros, você vai pro mundão aí fora, ou você é um filho maduro, filho de honra, que é pelo seu secreto, por você ser forjado no secreto, Deus fala com você diretamente. Sabe, isso é muito forte, isso é muito interessante. Os filhos que eles precisam de regras para obedecer, eles são pessoas sem destino. São pessoas que eles não cometem aquilo por medo ou pior, fazem escondido. Sabe, quando você é uma pessoa que estagnou naquele nível de regras, onde você precisa que alguém te diga o que você fazer, o que você não pode fazer. Você não pode fazer isso porque senão você vai para o inferno. Você não pode fazer isso porque senão a ira de Deus vai vir sobre você. Quando você se torna este filho imaturo que não faz as coisas por medo, ou por medo de ir para o inferno, ou por medo da ira de Deus, como as pessoas falam, ou você fala que não faz e faz escondido, cara, deixa eu te falar a primeira coisa: imaturidade. Segunda coisa, você não entendeu o que é honra, porque quando você é um filho maduro, um filho de honra, é aquilo que eu falei pra você: você não faz, não porque você não pode, é porque você não quer. É porque você entende o valor da sua aliança com Deus. É porque você entende o seu pacto com Jesus. Jesus não está procurando apenas filhos obedientes, Jesus está procurando filhos de honra. Como assim, Israel? Cara, se você se limitar a um nível raso em Deus, que você precisa sempre de um direcionamento, senão você se perde, cara, nada vai fluir. Deus está procurando filhos de honra, que não importa o que aconteça, eles têm um livre acesso e eles conhecem a voz do Pai, eles sabem o que Deus está falando e eles têm um direcionamento, eles têm destino, ele tem propósito. Saul foi um cara que se limitou, Saul foi um cara que precisava de regras, ele precisava de alguém falando para que ele pudesse executar. E assim que esta referência, este homem de Deus morreu, ele voltou aos velhos costumes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você eu quero que você pense algo. Eu não sei como está a sua quarentena, mas você já pensou em uma coisa? Que velhos costumes podem estar voltando na sua vida pelo fato de você não estar indo na igreja? Ou pelo fato de você não conseguir assistir live porque isso não atrai a sua atenção? Deixa eu te falar uma coisa, se você está assim, você está num caminho muito perigoso,
Porque você pode estar estagnado em uma imaturidade, você pode estar estagnado em um processo que não é nem um processo, em um costume que você precisa de regras, você precisa de alguém para dizer para onde você vai. Deixa eu te falar isso, se você está nesta maneira de vida, velhos costumes voltam. Foi isso que aconteceu com Saul. Saul tinha expulsado todos os adivinhos, porque ele perdeu aquele que estabelecia limites para ele. Ele voltou a velhos costumes. Não houve processo, não houve amadurecimento. Em todo este período que ele tinha a referência de um homem de Deus, ele não buscou se aprofundar em Deus. Ele não teve um coração intencionado a se aprofundar em Deus. Ele se acomodou em alguém dar ordem, ele se acomodou em alguém dar a direção e o destino, em alguém ser a boca de Deus, quando Deus poderia falar com ele diretamente. Mas daí você pode falar, pô, mas a gente leu que Saul foi, orou e Deus não respondeu, Saul pediu e Deus não respondeu. Aqui no versículo 6 ele fala, quando porém ele consultou o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem pela uma palavra, nem pelos profetas. Sabe por quê? Porque os segredos de Deus, a presença de Deus, só são revelados para filhos forjados no secreto. Deus só revela as suas estratégias, Deus só revela as suas riquezas, Deus só revela a sua palavra de Deus, só revela para filhos de honra. Porque as riquezas do Senhor são reveladas para filhos de confiança. E os filhos de confiança são aqueles que são forjados no secreto. O que eu quero falar para você hoje, cara? A gente está vivendo num tempo de quarentena, onde você passa o maior período na sua casa. E eu quero intencionar você, eu quero ajudar você, eu quero incentivar você, eu quero provocar algo em você nesta tarde, para que você queira ser um filho forjado no secreto. Você queira ser o filho de honra que Deus procura. Você queira ser aquele filho forjado no fogo de Deus, aquele filho forjado na intimidade, aquele filho que é forjado na intimidade. Porque quando você é forjado na intimidade, você reconhece a voz de Deus, é um ponto interessantíssimo e importantíssimo. Você recebe destino e propósito. Nós vamos lá para Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele é conhecido na palavra como homem segundo o coração de Deus. Um filho de honra. Porque Davi passava tempos, horas e dias na sua intimidade sendo forjado por Deus. Deus falava com ele, Deus dava direcionamentos para ele. E ele foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Cara, você quer ser forjado por Deus? Vá para o teu secreto. Você quer ser um filho de honra? Vá para o teu secreto. Hoje nós estamos vendo uma juventude que está pagando um preço altíssimo pela desonra. A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongues o dia sobre a face da terra. E nós estamos hoje vivendo numa geração, Satanás ele deturpou tanto os valores, ele inverteu tanto as hierarquias, que hoje a nossa juventude não entende de nada, não viveu nada, mas acha que pode falar sobre tudo. Eles falam muito, escutam pouco. Provérbios fala para que nós temos que escutar mais e falar menos, que nós devemos escutar os mais velhos. Ele fala isso para as mulheres também. Mulheres, escutem, peçam conselho para as mais velhas. Eu quero falar algo para você. Se nós não entendermos que nós precisamos ser gerados no secreto, para que nós precisamos ser filhos de honra, nada vai desatar. E nós estamos sujeitos a voltar a velhos costumes. Nós estamos sujeitos a voltar à velha vida. Nós estamos sujeitos em ficar em um processo de imaturidade. Lembra, a imaturidade não é pecado, desde que você não habite nela. Filhos imaturos, eles precisam receber ordens. Uma criança, ela precisa receber ordem. Ela precisa, não mexe no fogão, não pode, me obedeça. Não é assim? Você tem que me obedecer. Não, quero sair da... Não, você vai ficar aí. Você vai, senão você vai ficar de castigo.
é até ela entender limites e regras, mas a partir do momento que está tendo relacionamento, começa a se ter intimidade. Daí já não é mais assim, você tem que me obedecer. Você, só no olhar, você já entende, cara, eu não vou fazer isso. Porque eu tenho uma aliança com a minha família e eu sei que se eu fizer isso, eu vou entristecer a minha aliança com os meus pais. Eu vou enfraquecer, eu vou atingir a minha aliança com os meus pais. Sabe, lá em casa foi muito assim. Quando eu era pequeno, eu ficava muito de castigo. Eu fiz bastante coisas que faziam ficar de castigo. E a partir do momento que eu fui crescendo e tendo entendimento de quem eu era, entendimento da família que eu estava, meus pais, eles olhavam para mim e falavam assim, eu confio em você. Eu sei quem você é. E eles não falavam mais nada. Porque quando vem a maturidade, cara, você se torna um filho de honra. Então você não faz nada para atingir a aliança que você está. E quando você entende isso, você já não é mais a sua aliança com Deus. Não é Deus e a aliança com o Filho. É Deus, filhos tendo aliança com Deus e filhos tendo aliança entre filhos. Isso é muito forte. Porque o que foi quebrado e o que foi rompido na nossa geração, o que foi rompido dentro das famílias, é a falta de confiança. É a falta de confiança pelo medo da traição. Sabe, cara, só que deixa eu falar pra você, filhos maduros, eles têm aliança entre filhos maduros. Filhos maduros, eles têm aliança entre eles. E daí nós entendemos o versículo em sua totalidade. Uns foram chamados para mestre, outros para apóstolo, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas. Porque daí você já pensa, cara, ele é mestre. Uau! E eu vejo as coisas que Deus está fazendo, eu me alegro e sou convicto porque Ele é. Eu sei que Deus está usando ele na mesma proporção, porque Deus está usando ele para mestre, Deus está me usando para profetas. Você tem entendimento de quem você é, de quem Ele é e do que você está fazendo no propósito em Deus e do que Ele está fazendo no propósito em Deus. Sabe? Porque aquela picuinha de, meu Deus do céu, ele tá aparecendo, ele é preferido. Isso é coisa de filhos imaturos. Ai, não, mas é só ele. O pastor acha que prefere ele. Sabe aquela coisinha de criança? Cara, quando você é filho de honra, você não tem uma aliança apenas com Deus, você tem aliança entre filhos. Você tem aliança entre irmãos. E uma aliança inquebrável. E eu quero falar isso pra você hoje. Cara, seja forjado no secreto, seja fundamentado no secreto, seja gerado no secreto. Porque você vai ter o verdadeiro entendimento do que é honra. Lembra, honra não faço porque não posso, não faço porque não quero atingir a minha aliança com Deus. Escreva isso no seu caderno. Honra não é porque não faço porque não posso, não faço porque não quero atingir a minha aliança com Deus. Deus está procurando, Deus está gerando filhos de honra. Deus está procurando filhos que queiram ir mais profundo em Deus para serem forjados e serem transformados em filhos de honra. Querido, é tempo, nós estamos vivendo um tempo onde nós nunca passamos tanto tempo na nossa intimidade. A nossa casa é o lugar mais íntimo. Eu tenho certeza que você não fica tão à vontade em qualquer outro lugar a não ser na sua casa. Eu tenho certeza disso. Porque a tua casa é teu maior lugar de intimidade. Você nunca passou tanto tempo na sua intimidade para transformar a sua intimidade no lugar da intimidade sua com Deus. Cara, Deus está te chamando para que a sua casa, para que a sua intimidade seja a intimidade dele com você estabelecida nessa casa. Mano, seja gerado, eu provoco, eu incentivo, eu quero ousar, eu quero agitar o teu espírito, provocar você a querer se tornar um filho de honra. Um filho gerado e forjado no secreto. Porque é esses filhos que a terra anseia. É esses filhos que se manifestam nas crises. É esses filhos que não estão preocupados com púlpitos, mas estão preocupados em levantar altares de adoração.
E é isso que eu tenho falado para você, cara, levante altares de adoração dentro da sua casa. Isso é uma característica, isso é algo que flui de um filho gerado no secreto, um filho de honra, porque ele não se preocupa com aparecer, ele se preocupa em construir altares para o Senhor. Uma ministração onde o pastor Cristiano falou sobre filhos ruiós, filhos maduros. É tempo de você entrar e progredir e caminhar no seu processo de maturidade. Saia da zona de imaturidade. Pare de ser infantil. Pare de ser infantil. Pare de se limitar a obedecer regras e se aprofunde em Deus para ter intimidade com Ele. Sabe, cara, e isso é muito claro. Outro exemplo que eu posso falar para vocês é Moisés. Moisés foi um filho forjado, um filho gerado e se transformou em um filho de honra. Mas o povo não era filho de honra. O povo era filhos que precisavam obedecer regras. Era filhos que não tinham a intenção de ir mais profundo em Deus para conhecer Deus na sua intimidade. E por isso que eu já ministrei isso, e por isso que todas as vezes que Moisés não dava direcionamento, eles não sabiam o que fazer. Quando Moisés chegou no Mar Vermelho, o povo falou: Moisés, e agora? Como que a gente vai passar? Moisés, e agora? O que eu faço? O que Moisés fez? Deus, o que a gente faz? Cara, os segredos de Deus, as estratégias de Deus, só são reveladas para os filhos de honra. Todas as vezes que Moisés tirava os olhos do povo, o povo não tinha direcionamento, não tinha sido estabelecido limites e nem regras, eles pecavam. Todas as vezes que não era estabelecido algo para eles seguirem, eles pecavam. Eles não faziam por medo ou eles faziam escondido. Cara, é tempo de você ser forjado no secreto. É tempo de você se doar, dar tempo para aquele que merece todo o seu tempo e ser gerado e forjado no secreto. Jovem, cara, se ouse, lute com toda a sua força. Lute com toda a força no Espírito, junto com o Espírito, contra as vontades da sua carne e contra os desejos da sua carne e contra as suas emoções. E dê tempo para Deus, dê tempo para que você seja gerado no secreto. Cara, aproveite este tempo que você habita mais tempo na sua intimidade e abra as portas para que seja a sua intimidade, seja a mesma intimidade onde Deus queira habitar. Sabe, a minha maior sonho, não vou dizer para você o maior sonho, porque eu sei que isso vai acontecer. Mas eu creio que coisas grandes irão acontecer. Mas o que eu não vejo a hora de acontecer são filhos de honra se manifestando nas escolas, filhos de honra se manifestando nas faculdades, filhos de honra se manifestando no trabalho, filhos de honra se manifestando na rua, e a gente vê grandes coisas acontecendo, e nós vendo pessoas que foram forjadas no secreto, dando destino e propósito, e ajudando mais e mais pessoas a serem geradas em Deus, sendo geradas em Deus, e nós vemos grandes coisas acontecendo. Sabe, o que eu falo pra você é que eu nunca tive tanta certeza que Jesus está voltando. Todos os sinais apontam para a volta de Jesus. Jesus vem buscar os seus filhos de honra. Tem um versículo onde a palavra diz, que é algo muito forte, que agora me fugiu aonde está, mas ele fala: muitos falarão: Senhor, Senhor, eu profetizei em seu nome, eu curei em seu nome. E o Senhor vai olhar para eles e falar assim: como que é? Raça de víboras, eu não conheço, eu não vos conheço. Sabe, isso é muito preocupante, querido, porque esse tempo está chegando. Está chegando este tempo onde Deus está procurando os filhos que querem ser gerados nele. Filhos que têm a intenção de ir mais profundo em Jesus. Porque o nome de Deus tem poder e as coisas acontecem. Mas, cara, é algo muito mais profundo.
Você não usará apenas o nome de Deus, o nome de Jesus, mas o caráter de Jesus viver e ser manifesto em você. Isso é muito mais profundo. Por isso que eu falo para você, é tempo da manifestação dos filhos de honra. E os filhos de honra são forjados e gerados no secreto. São gerados na intimidade. Cara, não seja um filho imaturo. Pare de viver sobre regras, pare de viver sobre ter que estabelecer limites, senão você peca. Pare de viver de uma maneira onde você precisa de regras para que você não saia, para que você não possa sair do caminho. Cara, Deus quer uma intimidade. Deus não quer usar a boca de outros para sempre te dar uma direção, quando Ele pode falar diretamente ao seu coração. Em Mateus 7, 22, 23, o versículo que eu falei: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Cara, filhos imaturos, filhos que não se aprofundaram em Deus. Eu não estou falando isso para trazer medo para você, mas eu estou falando isso para te encorajar, para te chacoalhar, para te tirar do comodismo, para te tirar da mesmice que você estava vivendo e tentar ousar e cativar você e provocar você a ir mais fundo em Deus, em ser gerado no secreto, em ser gerado na intimidade. Querido, seja gerado na intimidade. Os homens de Deus, eles se manifestavam em crise, mas eram homens forjados na intimidade. Eram homens sendo gerados na intimidade. Sabe o que eu quero falar para você nesta noite? É que não é mais tempo, eu amo essa frase. Não é mais tempo de perder tempo com coisas que ocupam o nosso tempo e não nos levam a nada. Cara, use esse tempo que você está tendo para a sua intimidade com Jesus. Deus está gerando filhos de honra. Deus está procurando filhos que querem se tornar filhos de honra. Filhos de honra tem tudo a ver com filhos maduros. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você se avaliasse neste momento na sua casa, olhasse para dentro de você, na maior sinceridade. Cara, seja mais sincero, ou seja tão sincero como você nunca foi antes. Se analise como está a sua vida. Cara, você está nessa quarentena, mas como tem sido essa quarentena para você? Você tem aprofundado a sua intimidade com Jesus, ou você entrou num costume, em velhos hábitos, ou você entrou num comodismo que você estagnou naquele processo que era para ser passageiro de imaturidade, e você hoje está sobre aquilo que você não está se desenvolvendo em Deus, e por você não estar se desenvolvendo em Deus, está acontecendo igual Saul. Saul voltou aos velhos hábitos. Eu pergunto para você, como tem sido o seu dia a dia em casa? Você tem voltado a velhos hábitos? Como você tem sido em casa? Você tem voltado a velhos costumes? Você tem voltado a ver pornografia? Você tem voltado a fazer coisas na área que não agradam a Deus? Você tem voltado a mentir? Você tem voltado a desobedecer? Você tem voltado a falar palavrões? Eu não sei, eu estou citando coisas aqui, mas eu quero perguntar para você, neste tempo de quarentena, você tem fluído em Deus? Você tem estagnado na carne? Você tem fluído em Deus ou você parou? Você tem se aprofundado, você está crescendo constantemente, ou você tem parado naquele processo que era apenas passageiro de imaturidade e você parou por ali? Como está a sua vida? Você precisa estar na igreja para não se desviar. Eu não estou falando para você e dizendo para você que não é para caminhar para a igreja. Não, a palavra de Deus diz que nós devemos estar em uma comunidade para que nós possamos crescer juntos. A palavra diz isso, mas eu estou falando para você que neste tempo de quarentena, o fato de você não poder estar em templo, igreja, está fazendo você se desviar.
Eu ouvi algo muito preocupante em pastores falando que muitas pessoas se desviaram porque não estavam indo mais para a igreja, porque não podiam ir mais para a igreja templo. Eu pergunto para você, como está sendo isso para você? O fato de você não poder estar congregando em uma igreja templo está fazendo você se desviar? Está fazendo você voltar a velhos costumes? Deixa eu ser real para você, cara. Se isso está acontecendo na sua vida, você estagnou num processo de imaturidade. Você estagnou e você não consegue, estagnou e você não está evoluindo em Deus. Então você precisa de alguém te direcionando. Você precisa sempre de alguém falando para você permanecer. Você precisa de regras e limites para você continuar e se manter firme nos princípios. E essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que você seja gerado e forjado no secreto, para você ser um filho de honra, onde você não faz, não porque você não pode, mas porque você não quer atingir a sua aliança, o seu pacto com Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós estaremos orando. Querido, eu tenho certeza que isso vai ser algo que vai desatar a sua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está chacoalhando o seu espírito, está te capacitando, está fugiu a palavra. Está não seria chacoalhando, mas te motivando, está fazendo com que você se reavalie, para que você saia deste processo, deste comodismo e entre num processo de constância em Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nós estaremos falando com Ele. Nós estaremos falando com o Espírito Santo, porque eu creio que é um tempo novo. Eu creio que é um tempo onde Deus vai forjar filhos de honra. Deus vai gerar filhos de honra. Amém? Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos diante da tua presença. Nós queremos dizer para Ti, Pai, que nós abrimos o nosso coração. Pai, nós permitimos que o Senhor venha, que o Espírito Santo de Deus venha, porque nós queremos ser forjados, nós queremos ser filhos de honra, Pai. Nós queremos ser forjados em Ti. Nós agora dizemos que nós vamos nos avaliar, Pai. Perdão se nós tiramos os princípios, nós bagunçamos os valores. Se neste período de quarentena nós acabamos nos acomodando a uma rotina, nós acabamos deixando o nosso período de intimidade, o nosso período de secreto, nosso período de relacionamento, de tempo de relacionamento com Deus passar, diminuir. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nós não queremos ficar estagnados em um processo de imaturidade. Nós não queremos fazer com que é passageiro. Nós não queremos fazer com que seja permanente. Nós não queremos ser filhos imaturos, sem destino, sem propósito, filhos que precisam ser 24 horas olhados e observados pelo Pai para que não caia, para que não peque. Não é esse filho que queremos ser. Nós queremos ser um filho onde o Senhor confia, onde o Senhor se agrada, onde o Senhor vê honra, onde o Senhor vê integridade, onde o Senhor vê maturidade, onde o Senhor vê, fundamentos do Senhor estabelecidos. É este filho que queremos ser, Pai. Nos perdoa por todas as nossas falhas. Nos perdoa, Senhor Jesus, se nós acabamos, Pai, neste período voltando a velhos costumes, voltando a velhas maneiras, tomando velhas ações e reações, Senhor Jesus, trazendo novamente para a nossa cultura. Nos perdoa, Pai, não é isso que queremos. Nós queremos nos aprofundar e mergulhar cada vez mais profundos em Ti. Nós queremos mergulhar e nos aprofundar cada vez mais e mais no Senhor. Pai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, Senhor, provoque-nos, Pai, nos ajude a ser provocados. Nós queremos ser ousados, nós queremos ir mais além, mais profundo. Senhor, nós queremos passar mais tempo na nossa intimidade com o Senhor. Nós queremos fundamentar e fortalecer cada vez mais a nossa aliança com o Senhor, o nosso pacto com o Senhor. Nós não queremos nos manter no mesmo nível, nós queremos sempre estar constantemente aprofundando e crescendo em Ti. É isso que queremos, Pai, é isso que queremos. Nós te damos toda a liberdade, Espírito Santo, e nós te damos todo o tempo, nós te damos toda a nossa intimidade. Nós construiremos altares de adoração nas nossas casas e chamamos para que o Senhor venha e habite em nosso meio, para que o Senhor venha e habite em nosso meio, Pai. Nós prometemos e nós abrimos o nosso coração e dizemos que nós queremos ser filhos gerados na intimidade,
filhos gerados no secreto. Nós queremos que o Senhor olhe para nós e veja filhos de honra, Pai. É isso que queremos. Nós queremos ser filhos de honra, filhos com propósito, com destino, filhos que sabem quem são, para onde vão e o que tem que fazer. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha, nos ajuda, nos fortaleça. Que todo levante de Satanás com ideias erradas, com pensamentos errados, com pensamentos de preguiça, de comodismo, com pensamentos ou com querendo despertar desejos da carne, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Como profeta do Senhor, eu declaro que é um tempo novo, um tempo de se gerar filhos gerados na intimidade, um tempo de ser forjado como filhos de honra. Eu declaro sobre a vida de vocês, como profeta do Senhor, que é um tempo onde você vai ser forjado por Deus e você vai ser reconhecido como filho de honra. É um tempo de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém? Um tempo novo do Senhor. Olhe para a pessoa que está aí do seu lado, ou que se não tiver, manda no WhatsApp e fala: chegou o tempo de sermos forjados em Deus. Chegou o tempo onde nós temos que ser gerados em Deus. Chegou o tempo onde nós precisamos nos tornar filhos de honra. Glória a Deus. Aleluia. Querido, o que eu queria falar para você é que amanhã nós temos vai ter a live na Cante, na Comunidade Apostólica Novo Tempo, né? Tivemos ministração ontem, tivemos o nosso culto ontem, com uma palavra tremenda. Você que não assistiu, assista, dê este tempo para agregar valores e princípios de Deus, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito. E amanhã nós teremos um tempo de palavra, onde será transmitido pela live na página da Comunidade Apostólica Novo Tempo às 20 horas. Amém? Eu creio que Deus continuará falando muito ao seu coração. E eu creio que Deus fará grandes coisas na vida de vocês. Eu creio que chegou um tempo do desatar de Deus, expansão na visão, expansão no propósito de Deus. Eu creio que chegou um tempo de maturidade e ainda mais, eu creio que chegou o tempo de você, de todos nós, agirmos com maturidade, agirmos como filhos maduros, agirmos como filhos de honra. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite. Que Jesus possa revelar muitas coisas a você. Que Jesus te acorde nas madrugadas para falar com você e que você entenda que é Ele que está falando. E que você possa viver um tempo extraordinário na sua intimidade com Jesus. A última coisa que eu quero falar para você é o que eu sempre falo. Se você precisar de nós, nós estamos aqui. Eu e a Giovana, líderes de jovens da Comunidade Apostólica Novo Tempo, nós estamos disponíveis e dispostos a ajudar vocês a se tornarem filhos de honra. Nós estamos aqui disponíveis e dispostos a ajudar vocês a se desenvolverem e a caminharem este processo de maturidade. Amém? Lembre-se, um conselho não te custa nada, o não pedir conselho pode te custar tudo. Amém? Você não está sozinho, você não está abandonado, tem pessoas que estão orando por vocês, tem pessoas que estão intercedendo pela sua vida, pessoas que amam vocês e se preocupam com vocês e que não veem a hora de vocês fluírem no propósito de Deus. Amém? Boa noite, Deus abençoe, é isso aí.